Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque e estou hoje aqui com dois feras do direito, professor Pardal, Rodrigo Pardal e professor Tiago Pavinato. Infelizmente, a gente não trata de casos bons aqui no nosso programa, né? São todos casos muito duros, muito tristes. E a gente vem dizendo, né, ultimamente, casos aí cabulosos. E esse caso não é diferente. Esse caso é um caso muito complicado e é por isso que a gente precisou desse reforço aqui do direito. Esses dois homens aqui que vão nos explicar o que aconteceu com esse menino de 10 anos, o Paulo Pavese, e toda a saga do pai dele, que também se chama Paulo Pavese. No dia 19 de abril do ano de 2000, Paulinho Pavese brincava na área da piscina, no condomínio do seu prédio. Ele se aproximou de uma mureta e cai de uma altura de 10 metros. A vizinha de Paulinho o leva para o hospital Pedro Sanches, andando. Esse menino chega andando no hospital. Dá a entrada e logo depois os pais são avisados. O pai não estava em Poços de Caldas, o pai estava na região de São Paulo a trabalho e imediatamente volta para a cidade. Desde aí, uma sucessão de horrores. O que eu vou dizer para vocês aqui são horrores e prestem muita atenção, porque esse caso é muito diferente dos crimes que a gente trata aqui no canal. Esse caso envolve aí uma cabal, uma máfia horrorosa. E os nossos professores, junto com todo o material que nós conseguimos apurar aqui, vão explicar aqui para todos nós. Semanas antes, o Beto Ribeiro entrevistou os promotores do caso e entrevistou o advogado, que é o assistente de acusação. O pai do Paulo Pavese se encontra hoje na Inglaterra. Ele foi ameaçado de morte e decidiu sair do país. A gente vai explicar isso para vocês também. Nós tentamos contato com ele, mas ele está desolado, porque acreditem se quiser, já se passaram 22 anos e os assassinos do filho dele estão livres, apesar de terem sido condenados. E toda essa manobra jurídica, né, essa sensação de impunidade que fica, né, dentro dos nossos corpos, da nossa alma, eles também vão explicar para a gente o que foi feito. Para vocês terem uma ideia, até uma CPI de tráfico de órgãos foi montada no nosso Congresso. Dali, muitas coisas surgiram, saíram, foram deliberadas. Se foram acatadas, ainda não sabemos. Mas a gente também vai deixar aqui para os nossos especialistas e eu vou passar aqui a palavra para o professor Tiago Pavinato, começar explicando que caso é esse, professor? Carla, quando a gente estuda, até mesmo quando a gente vê filmes sobre a máfia italiana, a gente vê um respeito pela criança, né? Homens da máfia matam outros homens, não matam crianças. Até que mesmo no Brasil, quando a gente vê ações do primeiro comando da capital, o PCC, em que eles vingam a morte covarde de crianças, nós entendemos que os piores criminosos, os criminosos mais sanguinários, mais assassinos, mais vis, eles têm, em certo grau, uma preocupação com a vida da criança. Esse caso do Paulinho Pavese, e quando eu vi essa foto ontem à noite, eu comecei a chorar, já era de madrugada, ele mostra o tamanho da sordidez, da crueldade, da falta de humanidade
da total ganância. Eu não tenho como qualificar esses 6 médicos que foram condenados, mas ainda continuam em liberdade, porque a condenação não transitou em julgado. Porque eles mataram uma criança para obter lucro. Eles ceifaram a vida de um menino cheio de sonhos, cheio de esperança. Um menino que brincava e se acidentou para retirar os órgãos ilegalmente, vender. Isso é uma economia de milhões, a venda, o tráfico de órgãos. E não só, a crueldade deles é tamanha que eles foram capazes de cobrar o pai da vítima. Eles foram capazes de cobrar um pai e uma mãe enlutados por um procedimento ilegal que eles operaram depois de terem assassinado esse menino. É uma coleção de absurdos, de crueldade que não tem tamanho. São 6 senhores que certamente fazem parte de uma máfia que existia há muito tempo antes desse caso, que pode ter ceifado a vida de tantas outras crianças, adolescentes e adultos, e pode ter continuado ceifando a vida de tantos outros, porque entre a condenação e o fato do caso Paulinho Pavese decorreram 22 anos. E eles cometem esse crime bárbaro porque não sabiam lidar. Eles foram pegos por esse crime bárbaro porque eles não sabiam lidar com as novidades da lei de transplante, que era recente, uma lei de 1997. E esse caso acontece no ano 2000. Vai ver que essa máfia, esse esquema existia há tanto tempo e eles estavam tão acostumados a saírem impunes e a ganhar tanto dinheiro com isso, que eles até se esqueceram de prestar atenção na lei para apagar os rastros. Então eles foram pegos pela relapsidão deles. Eles foram pegos por acharem que eles eram intocáveis, como qualquer mafioso. Os homens intocáveis, protegidos por autoridades da polícia, autoridades do judiciário, do Ministério Público, autoridades da política, porque não existe máfia sem participação na estrutura. Então esse crime ele é muito cruel. Um menino chega vivo ao hospital e ao invés de eles cuidarem para que esse menino sobrevivesse, eles induziram a morte desse garoto para que pudessem lucrar com os seus órgãos. Mataram para vender órgãos, mataram para traficar e ainda por cima enviaram um boleto ao pai do menino. É exatamente isso. Você sabe que esse caso é tão horroroso, né? Quando a gente pensa que a gente já meio que passou por tudo, né? E a gente sempre vai lembrar de novo da questão ali das bruxas de Guaratuba, que foi um horror do judiciário, né? A gente lembra também dos emasculados do Pará, que é um outro horror do judiciário ali, né? E a gente lembra de tantos outros. Aí chegou o caso do Paulo Pavese, chegou aqui nas nossas mãos. Quando eu li todo o material, professor Pardal, aquilo me causou assim um frio na espinha. Até porque nós aqui produtores, nós produzimos um programa chamado Transplantes, um programa muito sério, um programa para explicar o que é a doação de órgãos, a necessidade e a importância. Então, quando a gente decidiu abraçar esse caso, porque a gente vai abraçar qualquer caso, né, a gente pensou muito. Nós precisamos de pessoas, e nós temos aqui muitas pessoas que nos ajudam no canal, mas por que trazer 2 homens do direito aqui?
porque esse caso é cabuloso. Esse caso consegue ser pior do que as bruxas de Guaratuba, do que o dos emasculados do Pará. Às vezes, ele consegue, acho que, ser pior do que o João do demônio, né? É um caso tão pavoroso que eu vou passar para você, que é um homem que trabalha com direito penal há tanto tempo. Conta pra gente quando você recebeu esse caso, professor. Então, eu já participei aqui de alguns programas. E eu confesso que, pelo fato de trabalhar com direito penal há 16 anos, ver processos criminais, inquéritos há 16 anos, nenhum deles me chocou. Ah, porque não são absurdos? São. Mas a gente, isso talvez seja triste, a gente se acostuma, talvez, até um certo nível. Esse caso foi o primeiro que me chocou aqui. Esse caso, ele é exponencialmente macabro. Eu, o tempo todo, me deparo, eu sou assessor e desembargador, com o processo do PCC. Eu não me sinto nem um pouco desconfortável de analisar um processo do PCC. Eu faço isso tranquilamente. Claro, resguardado o sigilo que eu tenho que ter no gabinete, porque eu não posso falar dos processos que eu estou olhando, mas esse tipo de caso, e eu falei isso para a Vinato hoje, por telefone, me deixa mais preocupado e amedrontado do que qualquer caso do primeiro comando da capital que eu já vi. Nós não estamos falando aqui de um crime pontual, de um crime passional, não. Nós estamos falando aqui de uma organização criminosa, de uma máfia altamente estruturada e que provavelmente já trabalhava há muito tempo, daí a sensação de impunidade que fez com que eles matassem o garoto para tirar os órgãos, porque eles nunca imaginavam que isso chegaria à tona. Chegou em grande parte pela insistência do pai. De modo que, nesse caso, o que eu percebo é que a gente tem uma estrutura que vem a partir de pessoas do alto da sociedade, não pessoas marginalizadas, e que necessariamente está vinculada aos estratos mais importantes da sociedade. Quando eu falo estratos mais importantes, eu falo agentes públicos, políticos, dentre outros, que certamente contribuem para isso. Porque se eu não tenho algum tipo de ajuda da política, a máfia não consegue se manter por muito tempo. Então, esse caso, e eu falo isso por quê? Porque você precisa de toda uma regulamentação administrativa. Para ter um centro de transplante de órgãos, você tinha um dos médicos, que é o réu, que era proprietário de um centro de transplante de órgãos. E esse mesmo médico participou do atestado de óbito, de morte cerebral do menino. O que é inaceitável, que é ilegal. O médico que participa do atestado da morte, principalmente no caso de morte cerebral, que permite transplante, não pode depois fazer parte da equipe de transplantes. Então, na verdade, o caso é macabro porque ele desafia qualquer percepção ou qualquer esperança sobre cidadãos ou sobre a humanidade. Porque você não consegue aceitar que alguém seja capaz de fazer isso ou que uma estrutura seja cooptada para colocar o dinheiro, o lucro, acima disso. O tráfico de órgãos por si só já é tenebroso, porque você está desviando os órgãos de uma fila única para fornecer para pessoas que pagam por isso. Obviamente, se você desvia, vão faltar órgãos nessa fila do SUS, que é a fila oficial, e pessoas vão morrer porque não vão conseguir o transplante a tempo. Mas nesse caso é especialmente tenebroso, porque um garoto de 10 anos foi morto com a única finalidade de retirada de órgãos. Então, esse caso, ele choca especialmente. Eu falo isso porque eu trabalho com processo crime há 16 anos. Eu conto nos dedos de uma mão quantos processos até hoje me deixaram chocados. No gabinete até hoje, acho que 2 ou 3 processos me marcaram. E eu estou há 9 anos no gabinete. Esse é o primeiro caso aqui que me choca exponencialmente, que me deixa profundamente deprimido com a situação. Porque é uma estrutura montada com essa finalidade. É muito perverso. Esses médicos, no que diz respeito à crueldade, e eu até acho que eles nem têm o direito de serem chamados de médicos. Concordo.
em razão da crueldade perpetrada, esses médicos estão, na minha opinião, no mesmo nível de perversidade de Joseph Mengele, que foi, por exemplo, o médico dos campos de concentração de Auschwitz, que fazia experiência com presos. Não vejo diferença ética entre esses cidadãos. Não consigo vislumbrar diferença ética. Não consigo. Talvez esses sejam piores. Porque lá havia um contexto que favorecia práticas perversas a partir de toda uma ideologia que dizia que certos sujeitos não eram cidadãos, não eram humanos. Aqui, mesmo sem essa ideologia estatal, eles conseguiram sentir a vontade para fazer isso. À luz do dia. À luz do dia. E aí que é o ponto interessante, porque a situação... Se sentir à vontade, é isso que à choca. vontade, não é, Pave? À vontade ainda manobrando a opinião pública, fazendo carreatas, contando com adoradores, com pessoas que foram privilegiadas por esse sistema ilegal e que ainda tiveram a pachorra de levar a juízo para testemunhar a favor deles. Inclusive, parece que uma estátua foi erguida em homenagem a um deles. A gente vai falar sobre tudo isso, mas eu queria deixar aqui claro que é um ponto muito importante. A doação de órgãos, ela é fundamental, ela salva muitas vidas, gente, muitas vidas. Existe um sistema que é sério e que é confiável. O que nós estamos trazendo aqui é uma organização criminosa que está à parte desse sistema, que está à parte desses homens e mulheres que são sérios e que trabalham para salvar vidas. O que essas pessoas fizeram é criminoso. E isso não tem nada a ver com as pessoas que são sérias. Infelizmente, o crime ele entra em todos os lugares. Assim, não tem lugar onde não entra crime, né? É assim, isso é chocante. O que nos choca, desculpa eu falar chocante tanto, porque eu acho que eu não consigo... Eu tinha vontade de falar um palavrão aqui, mas não vou, eu vou me segurar, inclusive em respeito a você que assiste e a família Pavese. Quando envolvem médicos, né, essas pessoas foram estudar. Essas pessoas fizeram um juramento de salvar vidas. E eu vou trazer aqui para vocês o juramento de Hipócrates. Esse juramento faz parte da medicina e ele é muito importante. Eu vou pedir para o professor Pavinato ler o juramento, por favor. Prometo que, ao exercer a arte de curar, me mostrarei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Penetrando no interior dos lares, meus olhos serão cegos, minha língua calará os segredos que me forem revelados, o que terei como preceito de honra. Nunca me servirei da minha profissão para corromper os costumes ou favorecer o crime. Se eu cumprir este juramento com fidelidade, goze eu a minha vida e minha boa reputação entre os homens e para sempre. Se dele me afastar ou infringi-lo, suceda-me o contrário. Aí eu vou voltar para vocês, professores. Esse juramento é obrigatório. Cada aluno que se forma em medicina, ele é obrigado a fazer o juramento de Hipócrates. O juramento de salvar vidas, de não se corromper, de não favorecer o crime. Quem são essas pessoas? O que é isso que a gente tem? Que lixo humano a gente tem no nosso país? Tem gente que faz juramento diferente, né? Eles fazem o juramento de Hipócritas, ao invés de fazer o de Hipócrates. É o caso desses médicos. Médicos com todas as aspas. Que, na verdade, são monstros, né? Não. É pior que Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? Porque, eu digo assim, a ficção, ela não se atreve a pensar em coisas desse tipo. E, de novo, a gente está falando de uma criança de 10 anos de idade. Aí eu vou pedir, por favor, para soltarem o vídeo onde o advogado, que é o assistente de acusação, vai trazer mais informações sobre o crime. Os médicos, na realidade, eles trabalhavam num hospital, nesse hospital próximo à casa dele.
e todos os transplantes eram feitos na Santa Casa, equipe de transplante na Santa Casa, e o coordenador da equipe de transplante da Santa Casa tinha uma clínica particular de implante e acompanhamento de transplantados de rim. Isso em Poços de Caldas, tudo isso em Poços de Caldas chegou a fazer mais transplantes que a cidade de Belo Horizonte. Eles fizeram um serviço paralelo de transplante Poços de Caldas que virou uma grande máfia. E assim, gerando muitos e muitos valores. Para você ter uma ideia, a córnea do Paulinho foi parar em Campinas, sendo que o Sistema Único de Saúde, e a Central de Transplantes, ela é tudo estadual. Esses órgãos teriam que ter sido transplantados no primeira pessoa da fila no estado de Minas Gerais. Assim como os rins e fígado e tudo mais. Só que os fígados, ele tratava, ele fazia o transplante de rim, e o fígado eles mandavam para o Sistema Único de Transplante, ou Central de Transplante, em Minas Gerais, para poder, inclusive, dar uma satisfação para o órgão público que havia sido feito retirada de órgãos. O rim e a córnea nunca apareceram nessa lista de transplantes. Eles foram retirados. Poços de Caldas não podia fazer nem retirada de córnea. Isso tudo foi feito de uma forma muito rápida, porque a luta contra a falência múltipla de órgãos era fatal, e ele não morria. Então era necessário interromper o processo. E o jeito de interromper o processo foi anestesiando ele, transferindo ele às pressas para a Santa Casa, fazendo uma anestesia inaladora para uma criança em morte cerebral. Segundo eles alegaram, uma anestesia inaladora e fizeram a retirada dos órgãos. Ou seja, eles efetivamente anteciparam uma situação que ninguém saberia dizer se iria acontecer ou não. Professor, você que leu ali todo o processo, o professor inclusive leu o livro, né, do Paulo Pavese pai. Conta pra gente como é que o pai descobre que o filho foi assassinado. Pois é, o relato, o livro dele, né, e tem até o e-book disponível, o livro dele, ele começa contando como ele vai, e eu vou só fazer esse introito para responder a sua pergunta, o que acontece com ele depois da morte do filho, quando ele tenta fazer com que essa investigação ande, etc., ele começa a procurar pessoas, advogados de Poços de Caldas, nenhum advogado aceita ficar no caso, por medo, porque há envolvimento de corporações até milenares por trás desse hospital, que não vem ao caso aqui falar, até para minha própria integridade física, porque o caso realmente é muito sinistro, essa é a verdade. Mas ele busca asilo na Itália, asilo político, porque ele está jurado de morte. E aí surge, aí o livro começa a relatar o momento em que ele está na audiência com os 3 juízes italianos, na ocasião em que os juízes decidiriam se ele teria ou não asilo político. E ali, ele relata isso no livro, e ele abre aspas no próprio livro e relata o que ele disse para os médicos, para os juízes na Itália. E só fazendo um parênteses interessante, na CPI, quando ele foi relatar os fatos, depois de algum tempo relatando os fatos, os deputados disseram para ele, o senhor só tem mais 5 minutos. E ele falou, mas a história é longa, eu mal comecei. E os deputados esperaram um pouco depois, agora o senhor só tem 3. Aí depois de muita insistência, deram mais tempo para ele. Isso na CPI, aqui no Brasil, no país dele. Na Itália, em que ele estava aguardando a decisão de asilo político, quando ele chegou até os juízes italianos para contar os fatos, a frase que um dos juízes italianos proferiu foi, o senhor tem todo o tempo que for necessário para falar, e se o senhor não conseguir falar hoje, o senhor volta outro dia e continua. Então eles foram mais solícitos na Itália, sendo que ele não é cidadão italiano, sendo que o fato não ocorreu lá, do que aqui no Brasil. Olha que absurdo. Montam uma CPI, a pessoa se predispõe a ir falar, né, a relatar os fatos. É uma brincadeira? Você tem 5 minutos? E querem aplicar para ele um tempo regimental. Não, é de uma estupidez, né? Realmente é um bando de gente estúpida, porque exatamente é um caso muito complicado. E aí eu vou voltar aqui com o professor, mas eu vou pedir para soltar aqui, o professor vai explicar também, tem essa parte do livro
que é importante, porque ele pode pontuar. A gente tem aqui esse pedacinho do livro e o professor também vai explicando aí pra gente. Olha o que ele fala aí, né, professor? Esse ponto é interessante porque mostra o espanto das autoridades italianas. Porque eles falam, ele fala que leu o material, que a história é única, e ele fala, olha, isso é o advogado falando com ele, na verdade, lá na Itália, falando, olha, eu pensei que você não teria chance. Por quê? Porque todas as pessoas, porque ele teria que ficar meio que detido num lugar enquanto se aguardava a decisão. Porque se ele saísse do país para aguardar a decisão, ela demoraria mais. A segunda opção que ele teria é ficar detido num local na Itália, que eles diziam que não era uma prisão, mas era como se fosse, porque ele tinha horário para sair, horário para voltar, e se descumprisse, o pedido de asilo seria rejeitado sumariamente. Então, ele ficou detido nesse local, aguardando a decisão do governo italiano, e os restantes parentes voltaram para o Brasil. E aí o advogado fala, olha, e esse ponto é muito interessante, ele fala, olha, eu achava que nunca seria deferido o seu pedido, porque não faz sentido um deferimento de um pedido de alguém que vem de um país democrático. Porque ele tinha como colegas dele no local aguardando sujeitos do Paquistão que foram mortos, que tiveram a família inteira morta, de países reconhecidamente autoritários, em que a família inteira foi morta, e que, aliás, um dado curioso, os sujeitos chegavam lá e rasgavam todos os documentos, tudo que identificava a origem. Por quê? Para não ter como eles voltarem para o país de origem. Só explicando a lei do meu outro país, da Itália, funciona assim. Se ele pede o pedido de asilo, se ele se recolhe para para a casa de acolhenza, a casa de acolhimento, ele tem uma decisão em 15 dias. Se ele não vai para o centro de acolhimento, a decisão ela tem o prazo de 1 ano. Só que nesse 1 ano a pessoa ela tem que se bancar com recursos próprios na Itália sem poder trabalhar. Então, se você quer uma decisão rápida, você precisa ir para o centro de acolhimento, que lá em Milão fica na Via Corale, no presídio da Via Corale. Então tem um pavilhão do presídio da Via Corale que é só para pessoas que aguardam a resposta do pedido de asilo. Então vem pessoas do mundo inteiro. Como quando alguém tem um documento, no caso dele, se é negado o pedido de asilo, essa pessoa já é extraditada para o seu país. Muitas dessas pessoas de ditaduras sanguinolentas rasgam todos os documentos para não terem para onde serem extraditadas de volta. Então ele entra nesse presídio, nesse ambiente onde ele pode sair às 8 da manhã, mas ele tem que voltar às 7 da noite. E lá usar o uniforme, ficar em celas, etc. e tal. Ele até havia se negado inicialmente a usar o uniforme, aí um fiscal italiano disse, olha, é melhor você usar o uniforme para dar uma sensação de igualdade, de isonomia. Então ele ficou num local que, embora não fosse formalmente um presídio, ele não estava totalmente livre ali, tanto que as câmeras que ele levou, ele foi obrigado a deixar, ele não pôde levá-las, etc. E ele ficou nesse local aguardando o julgamento. E o advogado disse para ele, eu nunca imaginei que o seu pedido tivesse chance de ser deferido, porque alguém que vem de um país democrático não tem por que pedir um asilo. E aí o advogado diz assim, ou o juiz, não lembro agora, mas é curioso como muitas vezes um país democrático pode cometer as piores barbaridades. Isso é dito na Itália. Olha o que a Itália fala. E aí os juízes, quando começa esse julgamento, ele começa a contar a história. E o juiz pergunta exatamente esse ponto, mas quando é que você descobriu que o seu filho foi morto? E aí foi o que o Pavinato comentou. A história inteira começou a mudar quando veio até ele a conta do hospital. Que na época era 11 mil reais, só que isso em 2000, então hoje deveria ser quase 100 mil reais essa conta. E aí, professor, deixa eu só falar uma coisa aqui para as pessoas. Quando uma família decide doar o órgão, né, do seu parente ali, nada pode ser cobrado. Está na lei, eles vão explicar. Não pode cobrar nada, nada. Quem paga tudo é o SUS. Inclusive, todo o apoio funerário. Tudo é custeado pelo SUS, pelo governo do nosso país. Não pode. Isso está na lei, eles vão explicar, entre outros absurdos que nós vamos falar aqui. Ok? Então, se você foi o doador de órgãos de um parente seu que veio a falecer por morte encefálica, que a gente também vai explicar esse processo de morte encefálica, hospital nenhum pode te cobrar nenhum centavo.
Tudo isso é custeado pelo SUS e depois todo o serviço funerário até o enterro ou a cremação, como você desejar, é custeado pelo governo do nosso país. Desculpa, professor, Não, só para fazer perfeito. Isso é relevantíssimo. a parte até para aqui. entender o contexto. Por quê? Porque houve cobranças ali relativas à extração dos órgãos. De seringas, enfim. Houve cobranças que não faziam sentido, o valor não fazia sentido, e começou a questionar esses valores. E aí a situação começou a tomar uma proporção estranha, porque funcionários do hospital começaram a ser ríspidos, não quiseram alterar os valores, depois quiseram reduzir, mas ele também não aceitou. Começou a ter um tipo de perseguição contra ele. E ele foi para a mídia local. Na mídia local, ele não encontrou amparo. Pelo contrário, a situação se inverteu. Ele passou a ser tratado como alguém que estava prejudicando o país porque estaria prejudicando a doação de órgãos. Tentou ir também ele tentou acessar também a delegacia de polícia local. Também a situação ficou complicada, o jogo virou, ele também não conseguiu uma investigação com lisura ali. Buscou 5 advogados da cidade, todos tinham receio de se envolver com o caso. O médico que foi condenado esse ano, o sujeito, o tal do Álvaro Inhanhes, né? Inhanhes, não sei nem o nome desse ser, esse sujeito, ele, além de trabalhar no hospital, ele descobriu que ele também era proprietário / diretor de um centro de transplantes. Gente, um médico proprietário de um centro de transplantes. E aí ele começou a pesquisar coisas, individualmente ele começou a ir atrás. Mas ele viu que a situação estava complicada, o hospital, além de não querer abaixar, ainda começou, não querer reduzir, abaixar o valor do que tinha sido emitido para que ele pagasse, ainda o hospital começou a realizar alguns arranjos para que a municipalidade recaísse sobre os bens dele, sobre a empresa que ele tinha. Quando é que a situação começou a se deflagrar? Quando ele decidiu acionar uma mídia um pouco maior, ele chegou a acionar na época a Globo, o Fantástico noticiou o fato. Então aí o Fantástico já tratou, a mídia tratou com algum tipo de isenção, porque provavelmente ele foi para um canal maior e não local. E depois disso ele acionou o Ministério da Saúde. Quando ele acionou o Ministério da Saúde, ele chegou a receber até documentação formal assinada pelo então ministro da Saúde, José Serra, e foi determinada a instauração, a abertura de uma auditoria para apurar os valores. Então, até então, o problema era somente o valor que tinha sido cobrado. Depois de um tempo, alguém entra em contato com ele do Ministério da Saúde, um assessor especial do ministro José Serra, e diz: vem até Brasília, porque a auditoria foi concluída e nós precisamos conversar. Ele vai até Brasília. Lá há uma reunião com membros do Ministério Público, do Ministério da Saúde, com várias, Ministério Público Federal, com gente da Polícia Federal. E lá eles dizem: seu filho foi vítima de homicídio. Ou seja, olha o que o professor Pardal está nos contando aqui, gente. Esse menino foi vítima de homicídio. E o pai descobre através de uma auditoria do Ministério da Saúde. Que se não fosse esse órgão, provavelmente nunca teriam descoberto isso. É de horrorizar, porque, inclusive, professor, esses documentos tinham sido suprimidos. O pai não conseguia ter acesso a essas informações, não é isso? O pai tentou, em vários momentos, ter acesso ao prontuário médico, e esse direito, que é um direito do paciente, no caso do pai, da vítima, havia sido negado. E depois, quando ele chegou com a mídia, em um dado momento ele chega lá com a Rede Globo para obter o prontuário aparece, só que não deixam ele pegar o prontuário. Ele vê de longe o prontuário, ele não pode pegar o prontuário porque se diz que o prontuário está em poder do hospital. E aí o Ministério da Saúde, quando começa a explicar a história para ele, depois de dar essa notícia, diz: documentos foram extraviados. Toda a documentação relativa à internação do seu filho estava em branco. Não havia nenhuma documentação. Documento relacionado ao óbito havia sido rasurado. Porque o óbito, na verdade, ao que tudo indica, se deu dia 21. Só que como eles tinham retirado os órgãos um dia antes, ou seja, retiraram os órgãos com essa criança viva. E isso está no processo.
retiraram os órgãos com a criança viva e depois ela foi morta. Mas como eles não podiam documentar isso, eles rasuraram o atestado de óbito e o atestado de morte cerebral para o dia 20, para que se forjasse que a retirada se deu somente após a morte. É de horrorizar. Isso é a barbárie. É a barbárie. São médicos. Olha o que fizeram. E assim, com a anuência de muitas pessoas, porque eu vou... Aqui, isso é meu sentimento, isso aqui é só a pontinha do iceberg. Isso aqui deve ser uma coisa gigantesca, gente. E nós estamos falando de uma cidade que se chama Poços de Caldas, em Minas Gerais. É uma pequena cidade. Eu vou pedir o mapa, depois vou passar aqui a palavra para o professor Pavinato, porque Poços de Caldas se tornou a cidade com o maior número de morte encefálica. E aí a gente vai explicar para vocês o que é morte encefálica e como ela se dá. Aqui estamos com o mapa do Brasil, aqui estamos com o estado de Minas Gerais e agora a gente vai para a cidade de Poços de Caldas, né? Que é uma cidade do estado aqui de Minas. Enfim, não é uma cidade pequena, mas não é, a gente não está falando de Belo Horizonte, a gente não está falando de Juiz de Fora, que são, né, grandes cidades. E ela se tornou a cidade com maior número de doadores de órgãos. Isso é assim, ninguém desconfiou. Realmente as pessoas elas vão agindo, né? Aí você não entende por que a sociedade está gritando e revoltada. Isso é uma grande impunidade. Isso aqui é um absurdo. E ninguém, não passou pela cabeça de ninguém que não dá. Poços de Caldas não pode ser uma cidade com esse número de doadores. Porque, gente, a morte encefálica, ela se dá, e eu vou pedir a arte 1 e depois eu vou deixar a palavra com o professor Pavinato, a gente vai explicar aqui para vocês. Olha aqui, causas da morte encefálica, traumatismo craniano, falta de oxigênio no cérebro, parada cardiorrespiratória, derrame AVC, inchaço no cérebro, aumento da pressão intracraniana, aí temos aqui embaixo tumores, overdose e falta de glicose no sangue. Quando a gente pega, tirando aqui o AVC, esses traumatismos todos, a gente está falando de pessoas que sofrem acidentes. Os maiores doadores de órgãos em São Paulo são os motoboys, porque, infelizmente, eles estão ali envolvidos em muitos acidentes de trânsito. Então, se você parar para pensar, o meu parente morreu no hospital e eu quero doar os órgãos. Se ele não tiver tido morte encefálica, talvez ele só possa doar, talvez a córnea, pele e, quem sabe, o osso. Mas os órgãos não têm viabilidade. E aí, professor Pavinato, explica o que é morte encefálica aos olhos da lei. Carla, é tanta irracionalidade esse caso. Você veja, os médicos, os bons médicos, né, os pais da cidade fizeram juramento de Hipócrates, né, pessoas de bem, acima do bem e do mal, são esses mafiosos horríveis, abjetos. E quem estendeu a mão, né, foi o José Serra. José Serra, que é economista, uma das pessoas mais mal-humoradas, né, e difíceis de conversar, que eu conheço, é o José Serra. Mas, ao mesmo tempo, ele é a pessoa que mais salvou vidas nesse país. Ele implantou a lei de transplantes, né, que ele entrou no Ministério da Saúde, logo depois que a lei foi sancionada. E os genéricos, o programa para HIV, ele salvou muita vida. Quebrou a patente, não é isso? Para salvar a vida. Ele salvou a vida de muita gente, o José Serra. E ele não fez juramento de Hipócrates, né? Ele salvou muitas vidas porque ele é um vocacionado. No Brasil, a doação é gratuita, ou seja, você não pode vender, né, órgãos do seu ente querido ou seus próprios órgãos. Ou seja, além de você não receber por estar dando algo valioso, nesse caso, ele ainda queriam que pagasse. E terceiro, ele que era a vítima só foi encontrar sossego e paz e refúgio dentro de uma prisão italiana. Dentro de uma prisão italiana. Coisa maluca. Que triste.
Bom, a morte encefálica, feita essa observação, é a morte cerebral. É quando o cérebro para de receber o fluxo sanguíneo. É quando o cérebro não mais desempenha suas funções. E isso é irreversível. Tanto que o artigo 3º da Lei 9434 de 97 define a morte encefálica como morte. Morte encefálica é a morte. Não há morte antes da morte encefálica. E para a extração de órgãos, por exemplo, você precisa manter o batimento cardíaco, o corpo numa certa temperatura. O cérebro ele pode ter ido à falência. Você pode ter tido um quadro de morte encefálica. Mas se você vai doar os órgãos, você tem lá respiradores, etc. O coração bate. Eles estão ligados em máquinas, exatamente, né? Para que as pessoas possam entender. Mas a pessoa está morta. E aí, professor, só um minutinho, eu vou pedir a arte, por favor, do que a arte 2, da foto do cérebro sem função, e o professor continua para que as pessoas possam entender. Olha aqui, só nesse primeiro aqui, a gente está vendo toda a função sanguínea. No outro, não existe mais essa função sanguínea. Acabou. Isso aqui, gente, é irreversível. Irreversível. Tanto que a lei só autoriza a retirada dos órgãos após atestado da morte encefálica. E esse exame, ele não é feito uma vez só, não. Ele é feito uma vez, espera-se um período de tempo e é realizado de novo para ser confirmado. Porque, às vezes, nós podemos ter um falso positivo de morte encefálica. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa ela está sob efeito de sedativos, como o Dormonide. Que foi dado ao menino. Que foi dado ao menino estrategicamente antes dele ser enviado à Santa Casa para o exame da morte encefálica. Um menino daquela idade ter tomado Dormonide naquela dosagem, certamente mascararia a questão da vida cerebral daquele menino. E o segundo exame, ao que parece, não foi feito. Depois de algum tempo, surgiu esse segundo exame, mas sem data e sem horário. Ou seja, não há regularidade. Mesmo que esse exame segundo tenha sido realizado, ele não tem validade, porque ele não acompanha o critério que é exigido para a validade do exame. Então, nesses pontos, nós já notamos que existe uma quadrilha, que existe uma máfia, que esse menino foi, sim, assassinado. Por quê? Se este senhor, que na época tinha 53 anos de idade, Nhanhes, ele realmente fosse um médico sério, ele realmente fosse um médico honesto, não fosse ele corrupto, criminoso, ele saberia que ele não poderia receber um órgão em desconformidade com a lei. Mas a certeza da impunidade era tanta, o domínio social era tanto, ele era um coronel da cidade, que ele pouco se lixou para o que diz a lei, recebeu os órgãos. E se você recebe um órgão em desconformidade, você sabe que você está fazendo algo errado. E sabe o que é muito triste, né? O advogado, o doutor Dino, que é o assistente de acusação, que é o advogado do Paulo Pavese, ele contou, né, ele relata que... aquele momento eu também chorei, eu não vou negar. Onde ele explica que o pai assinou a sentença de morte do filho. Aí eu vou pedir para a gente soltar esse pedacinho da entrevista dele, e aí eu vou voltar aqui com o professor Pardal. O pai foi chamado, encontrava-se em São Paulo, a mãe acompanhou todo esse procedimento, e
Quando o pai chegou, inicialmente falaram que era um caso grave, com toda a gravidade de uma lesão cerebral, porém existia recurso, ele seria feito um destamponamento para poder diminuir a pressão interna no cérebro, mas que ele tinha muita chance de ficar bem, sem sequelas. No dia seguinte, inicialmente, esse foi o diagnóstico, lógico, um diagnóstico preliminar e muito cru, ali no calor dos acontecimentos. Posteriormente, o quadro dele piorou, e no dia seguinte, quando o pai já estava presente, foi ventilada a hipótese que ele talvez não sobreviveria. A partir desse momento, perguntaram aos pais se eles concordavam em doar os órgãos em caso de morte cerebral. E como é muito comum nesses casos, a família é muito abalada, existe toda uma comoção interna, pessoal, eles falaram que eles jamais iriam impedir que uma outra pessoa continuasse a viver com os órgãos do filho, caso o filho não pudesse continuar vivo. Esse eu acho que, inclusive, é um perfil do pai doador, sabe? Nessas questões de acidente de filho. Ele enxerga na chance do transplantado uma continuação da vida do próprio filho. E com isso ele assinou o termo. A partir daí, ele assinou a sentença de morte do filho dele. Então, antes de passar para o professor Pardal, eu quero aqui, a gente estava conversando com o professor Pavinato, tem um dado bem interessante. Explica essa questão das assinaturas. O artigo 5º da lei de transplante, ela diz que no caso de menor, é obrigatória a assinatura do pai e da mãe. Então esses criminosos, eles realizaram a retirada dos órgãos, mesmo faltando a assinatura da mãe, porque só o pai assinou. Não fosse para fim criminoso, não fosse a pressa de retirar os órgãos, porque iniciou-se ali uma corrida, né, pelo órgão. Tenho que vender com esse órgão bom para transplante. Não dá tempo de eu enganar os pais e atender a lei. Então eles descumpriram tudo. Além da questão do exame, também tem essa questão. Esse atestado de morte também é inválido, porque a mãe deveria ter assinado. E um outro detalhe, foi para conta o anestesista. Não precisa dar anestesia para retirar órgão em quem está com morte encefálica. Você só dá anestesia em quem está vivo. Exatamente, era isso que eu ia perguntar aqui para o professor Pardal. Esse triste relato aqui que o doutor Dino nos passa, que o pai assinou o atestado de óbito do filho, né? O pai sente que matou o filho. Olha que tortura, que coisa sádica que essas pessoas fizeram. E aí essa criança é levada para a Santa Casa, lá de Poços de Caldas, e ali começa o show de horrores, né? É show de horrores, de horrores. E aí 2 pontos interessantes, que reforça isso que o Pavinato disse, da premeditação e da preocupação deles desde o início de já extrair os órgãos, é de que tem registro nos autos, tem informações de que um dos médicos, um dos condenados, ligou para o Álvaro Inhaes para falar do transplante enquanto a vítima ainda estava viva. Ou seja, ele percebeu a viabilidade dos órgãos, então ele ligou já para avisar o Álvaro, que era o proprietário de um centro de transplantes, da possibilidade de haver ali o tráfico de órgãos. Então ele fez a ligação para avisar com a vítima ainda viva. E interessante que do dia 20 para o dia 21, a vítima começa a ter o seu óbito induzido. Então ela está lá com a pressão normal e eles começam a dar medicamento para que a pressão diminua, para que a saturação diminua. E ela é abandonada, a vítima é abandonada. Depois disso, porque aí já haviam sido extraídos órgãos, então para eles não havia mais nada de interessante naquele ser, a vítima foi abandonada da noite do dia 20 até o final da manhã do dia 21. Não, assim, é um show de terror, porque, como o professor Pavinato aqui falou, essa criança foi anestesiada. A gente encontra aí no processo que ele recebeu anestésico, assim, inalado. De novo, uma pessoa que tem a morte cerebral, aquele corpo já não sente dor. Ela não necessita de anestesia, ela não precisa de anestesia.
E aí vamos deixar claro aqui também, a gente também vai se aprofundar ali junto com eles. Quando isso acontece, as equipes que vão à procura, né, dos doadores, os médicos que cuidam disso, e são os médicos os sérios, né, não esses criminosos aqui. O que acontece? Essa equipe, ela não pode retirar os órgãos. Então, digamos que nós temos aqui um doador viável. Ele pode doar córnea, ele pode doar coração, pulmão, fígado, rim, osso, pele, intestino, inclusive hoje até útero. Então, são vários órgãos que podem ser doados. Existe, inclusive, uma sequência de retirada desses órgãos. Primeiro tem que sair o pulmão e o coração, porque são órgãos que precisam ser transplantados de forma muito rápida. Eles têm poucas horas de viabilidade fora de um corpo humano. E aí, na sequência, os outros órgãos. Quem vai retirar esses órgãos são as equipes que vão transplantar no receptor. E não a equipe que fez a checagem da morte encefálica. Isso é proibido por lei, é proibido. Então, quem retira é quem vai transplantar. Então, o que acontece? No Sistema Único de Saúde, no nosso Sistema Único de Saúde, onde a gente tem todas essas informações dos transplantes, a gente tem uma fila e existe ali dentro uma hierarquia. Quem chega primeiro e quem está em pior estado. Então, por exemplo, uma pessoa pode ter chegado antes da outra, mas se essa pessoa a vida dela está pior do que essa, ela passa na frente. E aí vai. Então, o que acontece? Então, você tem ali um paciente que vai receber o coração, o outro vai receber o pulmão, o outro vai receber as córneas, o outro vai receber os rins e o fígado e assim por diante. Esses pacientes são avisados, as equipes desses hospitais são avisados e vão até o local aonde está esse doador. Aí começa a retirada, são equipes multidisciplinares, gente. Quando a gente está falando, por exemplo, uma pessoa pode salvar a vida de 7, 8 pessoas. Então é o seguinte, entra uma para tirar o pulmão e o coração. É retirado, vai a outra para tirar fígado, o rim. Tem uma ordem, uma sequência. Aqui na cidade de São Paulo, só quem pode tirar o coração e o pulmão é o Hospital das Clínicas, é o HC. Ninguém mais pode retirar. Então, são eles que retiram e vão enviar esses órgãos, que não necessariamente vão ficar aqui em São Paulo, porque isso é uma fila única, do Brasil inteiro. É lógico que eles vão checar a viabilidade. Ah, não, o primeiro da fila é um paciente que está no Amapá. Se não tiver condição de levar esse órgão até o Amapá, ele vai para o segundo da fila, porque tem a questão da distância. Inclusive, o trajeto, né, o transporte, também é feito pelo Estado, pelo Brasil. Muitas vezes são policiais, civis e militares que carregam esses órgãos. Tem empresas que estão credenciadas para levar, inclusive, de jato. Então, é todo um trâmite muito complexo, muito complexo. E aqui não, o que a gente está vendo? É um médico que atestou a morte encefálica, ele mesmo retira os órgãos, ele mesmo está dizendo para onde esses órgãos vão. Gente, que absurdo é esse? Professores? Ele parece um abutre em carniça. Ele vai e bica e vai tirando tudo que pode. É um abutre. A imagem dele para mim é um carcará. É um carcará de jaleco. Não tem outra descrição. Não tem. E o patente desafio à autoridade, o patente desafio ao direito. Coisas básicas. É gratuito, a doação é gratuita. O transplante é gratuito. Você tem que ter, no caso de menor, a autorização do pai e da mãe. Você precisa atestar a morte encefálica. Ou seja, ele não estava respeitando absolutamente nada disso. Isso já vinha acontecendo nessa cidade.
Tanto que você vê a movimentação das pessoas de um hospital e de outro hospital. Tanto que você vê a predisposição em não fazer nada das autoridades daquela cidade. Há um sistema todo contaminado com algo acontecendo à luz do dia. A lei sendo afrontada à luz do dia. E nada teria acontecido se o ministro Zé Serra não tivesse feito alguma coisa. E detalhe, a investigação só surtiu efeito porque o Ministério Público mandou para a Polícia Federal e essa conseguiu investigar com imparcialidade. E quando porque a Polícia Civil do local não fez isso. E quando um administrador desse hospital, Pedro Sanches, que é um hospital da maçonaria, grampeou as conversas telefônicas para ajudar na investigação, Exato. Ele foi assassinado. Foi assassinado. O responsável E quando foi assassinado. um dos juízes de Poços de Caldas quis dar andamento, colaborar com a investigação, apesar do princípio da inamovibilidade do juiz, ele teve que sair da comarca. Está parecendo o caso do Celso Daniel e do PC Farias. E os júris, tanto de 2021 como desse ano, tiveram que ser modificados, a competência teve que ser modificada para Belo Horizonte, porque eles verificaram que não há o desaforamento, porque eles viram que não havia possibilidade de realizar o júri em Poços de Caldas, dada a influência dos réus. Ele tinha a cidade no bolso. Então houve como o caso do João do Demônio, que tinha a Badiânia no bolso, e por isso nada acontecia, até que no programa do Bial apareceu alguém e a comoção começou. Exato. Houve um desaforamento porque provavelmente não havia jurado que pudesse se sentir seguro para analisar os casos de homicídio, porque eles foram denunciados ao final por homicídio. Até comentei isso com o Pavinato, não entendi porque não houve também na denúncia um tipo penal da lei de transplante, porque a própria remoção daqueles órgãos de maneira indevida, o simples fato de você ter a remoção daqueles órgãos, ainda que a criança não tivesse sido morta, em desacordo com a lei, já caracteriza por si só crime da lei de transplante. Até me estranha que o Ministério Público não tenha tipificado também essa conduta e só o homicídio, porque havia a possibilidade de que a tipicidade envolvesse mais crimes. Até porque, eu lembro, fui estagiário do Ministério Público 4 anos e quando o Ministério Público oferece a denúncia, se ele tem dúvidas se cabe um crime ou se cabem 2, 3, normalmente ele coloca na denúncia crimes a mais e depois o juiz que filtre a acusação. Também faltou, professor, a questão da subtração de parte do cadáver, do artigo 211 do Código Penal. Também faltou, professor, a questão do artigo 299, a falsidade ideológica. Do atestado que eles modificaram a data, que eles rasuraram a data. Também faltou a questão do atestado médico. Tem 3 crimes do Código Penal que não aparecem. Hoje em dia nós temos um artigo novo no Código Penal que foi inserido em 2016, que é você acolher uma pessoa, agenciar, aliciar, ou mediante fraude transferir para fim específico de retirar os órgãos, né? Isso não existia na época, mas isso hoje está no Código Penal e tem penas severas. Não existia. Mas esses 3 já existiam. Perfeito. Né? A subtração de parte do cadáver, a falsidade ideológica e a falsidade do documento. E também na questão da lei de transplantes, eu até entendo porque a remoção seguida de morte não foi aplicada, porque seria mais difícil punir esses agentes do que, como aconteceu, se eles fossem levados para um júri popular por homicídio qualificado. Mas não me entra na cabeça por que é que ele também não foi denunciado por recolher, transportar ou distribuir os órgãos. E aí alguns pontos. A remoção do órgão, porque tem um tipo penal na lei de transplantes que envolve a remoção de órgãos ou partes do corpo de pessoa viva que depois vem a falecer. Esse tipo penal não teria como ser inserido, por quê? Porque a morte ali foi dolosa, ou seja, ele tinha a intenção de matar a criança. Esse tipo penal pressupõe a morte por culpa, ou seja, por descuido. Então esse não teria. Com relação até à subtração de cadáver ou de parte dele, dependendo do tipo que eles inserissem da lei de transplante,
o tipo da lei de transplante prevaleceria por ser especial e a subtração do cadáver ficaria afastada. Mas, de todo modo, isso não impede a possibilidade de crime da lei de transplantes que não constou na denúncia. Mas não entrou nenhuma nem outra. Mas no final não entrou nem a lei de transplante, nem a subtração de Ou cadáver. seja, teria que ser um ou outro, mas não nenhum dos dois. Ainda também não foi bem feito. Mas Não. antes da gente entrar por aí, vamos falar mais um pouquinho para que as pessoas possam entender bem a questão da morte encefálica, porque isso gera muita dúvida. E aí eu vou pedir, por favor, a arte 7, a gente passa aqui rapidinho, né? Então aqui, para vocês entenderem, vai ficar aqui no vídeo, o que significa a morte encefálica, né? Ela não tem mais nenhuma função neurológica. Aquele corpo, ele, apesar de você ver um coração batendo, um rim funcionando, já não é mais pela função cerebral. Exato. São dispositivos que estão ali à disposição do hospital para fazer esse corpo ainda ficar preservado para uma futura doação. E esse ponto é interessante porque quando eu dou aula de homicídio, historicamente se relacionava o ato de viver à respiração. Tanto que se realizava um exame que se chamava docimasia hidrostática de Galeno. Você retirava o pulmão da pessoa, colocava num recipiente com líquido, se ele flutuasse ou não, isso significava que tinha havido respiração, e aí você sabia se a pessoa chegou a viver ou não, ou se era um natimorto. Mas isso antes. Hoje, esse critério não é o critério mais, e havia até brocado, viver é respirar. Mas hoje não há mais essa premissa científica, hoje a premissa é de que a morte é morte encefálica, cessação da atividade cerebral. Então esse é o marco. Então isso era crucial, porque não poderia haver nenhuma extração de órgãos se ele estivesse vivo. E mesmo que tivesse que haver essa extração, ela teria que seguir a lei e esses órgãos teriam que seguir a lista do SUS e não burlar a lista. Então, no caso ali, a gente tem dois grandes problemas, para falar de uma maneira bastante leiga. O primeiro problema é que mataram essa criança. E o segundo problema é que esses órgãos foram extraídos para que eles fossem transferidos de modo clandestino para pessoas que comprariam e compraram esses órgãos. Inclusive, parte deles foi para Campinas, por exemplo, como ficou apurado. E aí, professor Pavinato, só para deixar claro aqui também, o atestado da morte encefálica, ele é feito em 2 etapas. Tem um período de tempo que isso acontece. Por médicos distintos, o mesmo médico não pode fazer o segundo exame. Tá aqui, ó. 6 horas. Tem aqui. Inclusive, de 7 dias a 2 meses incompletos, são 48 horas, 24 horas, 12 horas, e acima de 2 anos já são 6 horas. São equipes distintas. Tem um período. E aí é uma das coisas que muitas pessoas não entendem na questão dos transplantes, por que tem que ser feito dessa forma, para ter certeza que aconteceu a morte encefálica. Então, se a sua família deseja doar os órgãos, ela vai ter que passar por esse processo. Esse é um processo exigido pela lei. E tem mais um dado aqui, para que fique claro para as pessoas, eu vou passar a palavra para vocês, que se a família doadora tiver qualquer dúvida, ela pode designar um médico particular seu para fazer o acompanhamento desses exames, para que tenha certeza absoluta que aconteceu a morte encefálica. Correto, professores? E aí, o interessante, o que o Pavinato comentou, por que deram o medicamento que deixou a criança dopada enquanto ela estava viva? Para simular um efeito semelhante ao da morte encefálica. Porque aí você simularia isso, você retiraria os órgãos, depois você forjaria o segundo exame. Porque é como se o primeiro já tivesse ocorrido, só que ele ocorreu na verdade e houve um falso positivo porque foi forjado, porque de certa forma se deu um medicamento que daria um efeito que no exame seria o equivalente a uma morte encefálica, mas sem a real morte encefálica. Então isso demonstra a premeditação. Ela foi levada para lá e foi feito algo para forjar um diagnóstico e a partir disso ser possível a retirada dos órgãos. Ou seja, esse menino foi assassinado. Além disso, esses médicos, né, de forma criminosa, burlaram todo o sistema único de saúde para o transplante de órgãos. Não interessa. Se um parente seu precisa de um órgão, ele tem que entrar na fila única.
Não tem essa possibilidade, olha, eu vou pagar aqui, eu tenho recurso, não dá para eu dar um jeitinho. Não existe jeitinho, gente. Eu adorei uma vez o que o Dr. Benhur, que trabalha com transplante de fígado, né? Ele é um médico bastante sério. Uma vez ele me disse o seguinte, né? Ele falou assim, Carla, muitas vezes uma família de doadores ou o doador fica assim desejando que alguém morra para que aquela pessoa receba aquele órgão. A questão não é você desejar a morte de ninguém. A questão é simples, que uma quantidade de pessoas morrerá de morte encefálica, isso é uma estatística, isso é um dado. A questão é se essas pessoas serão ou não doadoras. A gente precisa de campanhas para esclarecer essa questão. Mas mais do que isso, a gente precisa que esse tipo de criminoso, de máfia, eles sejam erradicados. Porque isso assusta a população fica apavorada. Aí vem aquela coisa, vão me matar, vão arrancar o meu fígado, vão tirar os meus rins. Aí vem toda essa teoria da conspiração, e aí você para entender o seguinte, não, isso está de fato acontecendo. Mataram um menino, mataram uma criança de 10 anos. Isso gera o que a gente chama de pânico moral. Se cria um pânico na população, que pode até ser exagerado em algumas situações, mas que prejudica outras atitudes. Então, isso vai desestimular. Então, quando alguém diz assim, né, que é isso que é perverso, o discurso. Mas quando se divulga isso, você está desestimulando a doação. Não, o que estimula a doação é o crime. Não é a divulgação do delito. Se não houvesse o crime, não haveria o que divulgar e as pessoas não teriam receio. Não é um receio totalmente infundado de algo hipotético. É o receio de uma organização criminosa da qual 3 médicos foram condenados. 1 ano passado, 2 ano passado, a uma pena de 25 anos de reclusão, e 1 esse ano, a uma pena de 21 anos. E outros 3 também. Houve um fatiamento. É importante isso, porque você não desestimula. Eu acredito que quando a gente revela, traz à luz esses casos, a gente dá segurança para quem vai doar. A gente dá segurança porque nós damos informação. Porque ele sabe que esse procedimento tem que ser gratuito. Ele sabe, coisa que não aconteceu aqui também, porque se tinha um acerto com as autoridades para que o corpo não fosse necropsiado na sequência. E a lei de transplante, ela exige a necrópsia após a retirada dos órgãos. Está na lei. E aqui nunca aconteceu. Um acerto com a Polícia Civil. E aí não havia necropsia do corpo, desses corpos. E veja, quando nós damos essa informação, nós afastamos daqueles que querem doar o risco de serem enganados, o risco de serem prejudicados por pessoas dessa laia. Não é porque o mal acontece que nós não vamos dizer por conta de um bem maior. Que esse bem maior não existe quando existe esse mal. É como o caso da Cruz Vermelha. O Brasil foi o único país em que a Cruz Vermelha detectou desvio de doações no mundo. E veja, se isso não é trazido a conhecimento público, o mal continua a acontecer e o bem nunca acontece. Então, é mostrando esse tipo de máfia, esse tipo de gente abjeta, sem caráter, criminosa. Pessoas inomináveis que nós vamos dar segurança e ajudar o sistema de transplante brasileiro funcionar como deve ser. Exatamente. E aí eu vou pedir aqui, por favor, o organograma do crime. A gente tem aqui uma arte mostrando isso aqui para vocês entenderem. Essa é a vítima, esse menino de 10 anos, gente. Hoje ele teria 32 anos. Esse é um monstro número 1, Álvaro Ianhes. E que, junto com os outros médicos, foi absolvido pelo Conselho Regional de Medicina. A gente vai chegar lá, vocês vão falar sobre isso também, que isso aqui está entalado na minha goela. Vamos lá para os outros. Aí temos o José Luiz da Silva, médico neurologista, culpado por ter participado na morte de Paulo Pavese. Foi ele quem praticou o primeiro erro médico. Ele devia fazer uma craniotomia
e fez uma cranioectomia. Ele, na verdade, ele nem poderia fazer, né? Exatamente. Porque ele se não é um... auto-intitulou neurocirurgião sem ser. Exato. E sem o hospital ter estrutura para cirurgia. Olha os absurdos, são absurdos Isso- em cima de absurdos. Isso que o Pavinato falou do procedimento, houve um erro crasso ali, porque além dele fazer um procedimento diverso que deveria, o que acontece? No local em que houve a colisão, o hematoma se forma, em razão da pressão, no lado contrário do cérebro. Sim. Então, a abertura na cirurgia tem que se dar do lado contrário da colisão. E se verificou que ela se deu do mesmo lado. Então, Gente, houve que um erro absurdo. crasso desse primeiro médico que se auto-intitulou neurocirurgião e não era neurocirurgião. Era neurologista, até porque se ele é cirurgião, ele teria que fazer uma residência só em neurocirurgia após fazer de neuro. Né? E num hospital que não possuía capacidade para tal. A gente não está falando de um hospital de guerra que qualquer médico para salvar a vida vai fazer qualquer coisa num campo de guerra. Nós estamos falando do Brasil, na cidade de Poços de Caldas, que tem uma estrutura ali para fazê-lo em outro hospital, senão esse menino tinha que ser, né, removido para um outro hospital ou para uma outra cidade, mas não fazer o que esse monstro fez. Vamos para o próximo, porque não termina. Aí tem esse José Luiz Bonfito, médico intensivista, responsável pelo tratamento de Paulo Pavese durante a internação no CTI do Hospital Paulo Sanches. E, salvo engano, foi esse que ligou pro Álvaro. Acusado de ter participado da morte de Paulo Pavese. Aí temos o Sérgio Poli, também médico anestesista. Não, um anestesista para uma pessoa com morte encefálica. Alguém pode me explicar, né? Isso é uma loucura. Acusado de ter participado da morte de Paulo Pavese. Ou seja, ele anestesiou o menino para ser morto. Aí nós temos o Celso Roberto Frasson Scaff, médico urologista, acusado de ter participado da morte de Paulo Pavese. E aí o Cláudio Rogério Carneiro Fernandes, acusado de ter participado da morte de Paulo Pavese. Um deles foi inocentado, correto? Que é o Marco Alexandre Pacheco da Fonseca. Isso, que não está aí. Que não está aqui porque ele realmente não tinha nada a ver com o caso. Inclusive, o pai do Paulinho vai defendê-lo. Agora, E aí, isso só um aqui, ponto ó... interessante, e essa imagem aí é legal porque, veja, só para as pessoas entenderem como foi o percurso. Álvaro Yanhes, que a princípio era quem tinha uma certa gerência sobre o esquema, foi condenado esse ano, a 21 anos. Os dois, José Luiz, foram condenados ano passado. E os três aqui, Cláudio Rogério, Celso Roberto e Sérgio Poli, foram condenados de alguns anos, eu não lembro. Você lembra, Pavinato, foi 2014, algo assim? Foi. Já faz algum tempo. Eles foram condenados pelo crime de remoção de Isso, órgãos, né? Não pelo crime de homicídio, mas Exato. pelo crime de remoção de órgãos. E os três, Álvaro e os dois, José Luiz, pelo crime de homicídio. Então, quantos estão presos? Nenhum deles. E aí, antes, eu vou pedir... Bota grande aqui, Bruno, por favor, isso aqui. Gente, eu vou... Professores, o que o CRM fez com esse bando, né? Esse bando de lixos humanos? O que eles fizeram? O que o CRM fez? O CRM caçou o direito deles praticarem medicina? Porque essas pessoas não podem praticar medicina. Inclusive, parece que Álvaro Yanhes está exercendo o seu mister no Amazonas, pela pesquisa que eu fiz ontem. Como é que é? Está servindo o quê? Está exercendo a sua função como médico. Ou seja, gente, eu quero entender o seguinte, eu quero saber o que o CRM fez. Porque o CRM tinha que caçar o direito dessas pessoas de atuarem como médico. Essas pessoas não podem atuar na área de medicina. Olha, essas pessoas são criminosas. Antes o CRM não tivesse feito nada. Não, mas ele incentivou a prática através de uma TV carreata pelos médicos. Lá em Poços de Caldas, que vergonha. absolveu Eles foram absolvidos, todos. e ainda se indignou, porque fizeram um esquema de assassinato de reputação do Paulo Pavese, do Paulo Ayrton Pavese, o pai. Né? Tomaram parte. Né? Foram cúmplices no acobertamento de um crime. E um ponto interessante, que é aqui,
que apareceu, posso falar porque apareceu na mídia, apareceu em jornal, de que a Justiça de Minas Gerais, isso em 2014, havia pedido uma investigação do deputado Carlos Mosconi, do PSDB, porque ele teria ligação com esse grupo. Gente, eu tô não, isso é de Não, horrorizar. e tem um detalhe isso também. é uma máfia horrorosa. Isso eu posso falar, porque saiu na mídia aqui em 2014. A CPI do Congresso Nacional emitiu relatório em 2004 acusando Álvaro Inhanhes de prática ilegal, para ser suave com as palavras, de coleta e transplante de órgãos. A CPI do Congresso Nacional indiciou Álvaro Inhanhes com base na lei de transplante, como um criminoso de transplantes. E mesmo assim, CRM, CFM, não fizeram absolutamente nada. E detalhar Álvaro Inhanhes, que é o fundador de uma ONG denominada ONG MG, Minas Gerais, MG Sul Transplantes. Então se criou toda uma estrutura para isso. Isso é muito macabro, gente. Isso aqui beira um filme de terror. E um ponto. Essa investigação que eu estou lendo aqui, na verdade, ela já apurou à época 8 casos semelhantes. Então, o caso desse garoto foi só a ponta do iceberg. 8 casos semelhantes ao do Paulo Pavese. E o que foi feito? Mas antes da gente chegar na questão, né, da condenação e desse processo, não sei nem se isso é moroso, o que é isso? Praticamente é um processo de construção de castelo medieval, que, né, sai de um século e entra no outro, né? Eu vou pedir, por favor, a arte 8, que fala da questão da CPI aqui. Aqui, para vocês terem uma ideia, eu vou pedir para o professor Pavinato ler. Isso aqui foi retirado da CPI do tráfico de órgãos. As máfias, segundo o relato da imprensa, vendem no mercado clandestino um coração por R$150 mil, uma córnea por R$20 mil. Vale lembrar, isso é de 2004, a época que o real valia alguma coisa. O rim por R$10 mil e um fígado que pode regenerar um doente custa até R$30 mil. Um mercado que rende de 7 a 13 bilhões por ano. Registramos de dólares. De dólares. Isso tem que ser multiplicado Exato. por 8 hoje. Exato. Registramos casos comprovados ocorridos no Brasil, como, por exemplo, na cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais, ocorrido em abril de 2000 com uma criança chamada Paulo Veronese Pavese. Na cidade de Taubaté, em São Paulo, denúncias efetivadas por um médico denunciando o tráfico realizado por seus colegas de profissão. Em Franco da Rocha, vários corpos foram exumados e constatado a retirada ilegal de seus órgãos. São dezenas de denúncias com envolvimento de políticos, de médicos e de instituições. E aí, com relação àquilo que o Pavinato contou, da queima de arquivo, né? 2 anos após a morte desse garoto, o diretor da Santa Casa de Misericórdia de Poços de Caldas, Cláudio Marcondes, foi encontrado morto dentro do próprio carro com um tiro na boca. Olha só, gente, o que é isso? Isso aqui é de horrorizar. Eu não sei como é que isso aqui saiu da mídia. A mídia séria precisa estar no pescoço dessas pessoas. A gente precisa reportar isso aqui todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Porque isso aqui é muito grave. O pai desse menino teve que ir embora do país porque não parava de receber ameaça de morte. Ameaça de morte. Com pessoas ao redor dele morrendo. Exatamente. Então, onde a gente está vivendo? O que é isso? Tem envolvimento de muita gente influente e importante. Isso é um escândalo. Isso é um escândalo. Quando isso chegou nas nossas mãos, eu acho que a gente não tinha dimensão do tamanho do horror que era. Agora, cadê a imprensa?
Onde está a imprensa séria que não está cobrindo isso aqui? Não está pedindo a prisão, não está indo atrás desses outros casos. São muitos outros casos. Quem são essas pessoas? Quem é essa organização criminosa? O que eles estão fazendo? Eles estão destruindo algo que é muito importante para o nosso país, que é a questão de doação de órgãos. As pessoas têm todo o direito de ficarem apavoradas. As pessoas têm todo o direito de ficarem desconfiadas. O governo brasileiro precisa tomar uma atitude e tirar, sabe, com toda a força esse câncer. Não interessa quem quer que esteja, seja lá médico, político, pessoas do universo do judiciário, né? Policiais, não interessa. Essas pessoas, elas precisam ser expostas, essas pessoas, elas precisam ser presas. O lugar delas é na penitenciária. E nenhuma delas vai estar, infelizmente, cara. Mas antes disso, eu vou jogar aqui a linha do tempo e vocês vão explicar, porque isso é um outro ponto que dá até uma dor de estômago. Olha aqui, o caso Paulinho Pavese. Vamos lá, professor Pardal. Às 13 horas aí do dia 19 de abril do ano 2000, Paulinho cai de uma altura de 10 metros e é levado ao hospital Pedro Sanches, consciente e andando. Às 14h30, Paulinho é internado no hospital Pedro Sanches com suspeita de traumatismo craniano, ainda consciente. Vamos lá para o próximo? Às 15 horas e 10 minutos, Paulinho é encaminhado para uma clínica particular para a realização de uma tomografia do crânio. Às 16 horas, Paulinho retorna ao hospital Pedro Sanches. Às 18 horas, Paulinho é encaminhado ao centro cirúrgico e submetido à cirurgia de craniotomia frontal esquerda com drenagem de hematoma intracerebral e plástica de dura mater. Às 20h30, Paulinho é encaminhado à UTI. Às 21 horas, Paulinho recebe o primeiro medicamento pós-operação. Ele é sedado com Dormonide e o medicamento é aplicado durante toda a madrugada. Às 18h35, Paulinho é submetido a uma arteriografia carótida e o procedimento constata atividade cerebral. Às 8 horas e 45 minutos, ele retorna à UTI. Às 13 horas do dia seguinte, Paulinho é transferido para o Hospital Santa Casa de Poços de Caldas, Minas Gerais. Às 17 horas e 30 minutos, é finalizada a arteriografia, a qual Paulinho foi submetido no centro radiológico. Inicia-se o procedimento da cirurgia de retirada múltipla de órgãos com ele vivo. Às 19 horas, os médicos anotaram este horário como sendo o horário do óbito. E às 19 horas e 30 minutos, encerra-se o procedimento de retirada de órgãos. No dia 22 de abril de 2000, Paulinho é sepultado. Em 2002, a Santa Casa de Poços de Caldas perde o credenciamento para realizar transplantes. Amém. O que veio a partir daquela auditoria do Ministério da Saúde. E em 29 de abril de 2004, surge lá, começa uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, denominada CPI da Máfia dos Órgãos. Em abril de 2016, os urologistas Cláudio Rogério Carneiro Fernandes e Celso Frasson Scaffi e também o anestesista Sérgio Poli Gaspar são condenados em primeira instância por extração ilegal de órgãos em paciente ainda vivo. Em maio do mesmo ano, a sentença dos condenados é anulada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eles responderão por homicídio doloso. Mas é importante anotar aqui, em 2021, o Superior Tribunal de Justiça anulou a anulação do TJ, ou seja, volta a valer a condenação pelo crime de extração ilegal de órgãos. Ou seja, ele Isso é um problema por quê? Porque
O resto do recurso ainda vai ser analisado pelo TJ. E como todos eles, respondendo em liberdade, já passados 22 anos desse caso, já tem mais de 70 anos, eles não vão ver a cor da cadeia. Vamos ver para o próximo. E só uma aí. observação importante, com essa anulação, a chance de prescrição é aumentada bastante, até porque pela idade a prescrição pode vir a contar pela metade. Mas vamos continuar e depois vocês vão explicar mais aí. Os médicos José Luiz Gomes da Silva e José Luiz Bonfito são condenados a 25 anos de prisão, mas aguardam recurso em liberdade. O médico Marco Alexandre Pacheco da Fonseca é absolvido pelo júri. Em 19 de abril de 2022, o médico Álvaro Inhães é julgado por júri popular em Belo Horizonte e condenado a 21 anos e 8 meses de prisão por homicídio, duplamente qualificado pela morte e retirada ilegal de órgãos de Paulinho. 29 de abril de 2022, o Superior Tribunal de Justiça concede o habeas corpus para Álvaro Inhães. Em maio de 2022, o Ministério Público de Minas Gerais pede ao Supremo Tribunal Federal a suspensão da liminar de habeas corpus que impede a prisão do médico Álvaro Inhães. Final de maio de 2022, em decisão monocrática, o STF manteve a decisão do STJ e Álvaro Inhães responde ao seu recurso em liberdade. Aí, gente, é muito triste, porque, inclusive, a gente tem o depoimento aqui, a gente vai soltar para vocês também, e a gente tem parte do julgamento, aonde o doutor Dino, o assistente de acusação, explica que esse médico ria. Ele estava rindo, debochando de toda essa situação. E quando ele descobre que ele será condenado, porque isso foi uma sessão, né, virtual, porque ele alegava problemas com relação à Covid, né? Inclusive, ele estava trabalhando... Dando palestras, mas ele alegou que ele não poderia estar presencialmente por causa da Covid. Ele foge para não ser preso. Ou seja, agora é que entra uma questão assim que é muito amarga para a sociedade brasileira. Essa justiça não é justiça. Uma coisa que me marcou aqui o senhor falando é que um dos médicos ficou rindo, né, enquanto... Foi nesse júri, não, eu vou te mandar o vídeo do depoimento dele. Ele riu. No júri, isso? Agora, o último júri, doutor Álvaro Inhães, ele não compareceu no júri, o interrogatório dele foi no primeiro dia, a sentença saiu no segundo. E ele estava online, porque ele falou que estava com medo de Covid, sendo que uma semana antes ele estava dando palestra, sem medo de Covid nenhum. Aí ele estava online, o advogado dele no plenário, e ele online. Ele foi e começou a rir. Ele riu uma vez, ele riu duas vezes, ele riu três vezes, e o promotor falava com ele assim, o senhor pode rir, deve estar engraçado para o senhor, eu não estou rindo, eu estou chorando. Várias vezes você vai ouvir isso na gravação, porque a gravação é completa. Aí lá pelas tantas ele tenta chorar e não sai lágrima. E foi impressionante, né? Porque a gente estava vendo ele no monitor grande e ele olhava para uma pessoa que estava por trás da câmera. Ele olhava. O promotor ainda perguntou assim, tem alguém te instruindo aí? Ele, não. E ele estava assim, sabe aquela expressão corpo que fala, para mim é fatal no júri. Ele estava forte, rindo, chorou e foi dobrando. Lá pelas tantas ele gaguejou, falou que não queria responder uma pergunta, não vou responder a outra, não vou responder mais nenhuma. Nessa hora eu levantei e fui pro promotor e falei assim, vai tomar 25 anos de cadeia. É porque ele ruiu, sabe? Ele desfez aquela figura do médico impávido, colosso, espetacular, humano, acabou. Porque ele foi debochado, ele foi cínico, ele riu de uma situação terrível, onde estava todo mundo super comovido, os promotores todos muito emocionados, os jurados completamente condoídos com toda a história. Ele riu. Então, assim, ficou ruim para ele, sabe? Muito ruim. Aqui na Folha 62 informa aqui que o senhor foi ao hospital assumir o caso do Paulinho.
Isso é verdade? O senhor sabe Mentira. por que consta isso dessa matéria, atribuindo a fala ao senhor? Não sei, doutor. Não? Eu, Entendi. eu voto mais Entendi. uma vez. Eu não assumi a criança, eu não tratei da criança. O senhor é entrevistado por mais um jornal, até pela senhora Neuza Reis. Essa entrevista consta da Folha 64, até com a foto aqui do senhor. O senhor diz o seguinte: o senhor disse que o senhor deixou, o senhor, por isto que eu, abro aspas, deixei a criança naquele hospital até o momento definitivo da transferência. O senhor afirma aqui, confirma que foi o senhor que deixou o paciente no Pedro Sanches? Não, doutor. Não? O senhor está Não. sendo acompanhado de alguém aí, doutor? Eu estou vendo que o senhor tá. Ah, tudo bem. O senhor sabe por que Nossa, elas doutor. sumiram? Não, assim, Nossa, eu até não acho, eu não consigo achar graça, não. Mas até respeito o senhor achar graça nisso. Mas não, o eu senhor não sabe estou por achando quê? graça, doutor. Eu não estou Não, achando doutor, graça. eu só queria Me, entender. Por que me que o senhor. desculpa, Sim, sem não, o senhor doutor. não tem que me pedir desculpa, não. A gente deve desculpa é o pai da vítima, é a vítima. E detalhe, nesse caso do júri de 2022, sabe quantas pessoas depuseram? Quantas? Somente o pai. Foi a única testemunha do fato. Nenhuma outra, não se obteve nenhuma outra pessoa para falar contra esse médico. Então, olha, percebam o poder desse homem. Muito poderoso, não é? Que poder, né? Poderosérrimo. Quem que está por trás desse médico? Quem são essas pessoas? Porque para ele ter esse poder, ele deve ter outros poderosos, Tanto o né? poder como a sensação de que nada vai acontecer e nada aconteceu até hoje. Aí explica pra gente aqui, professores Pavinato e Pardal, essa morosidade, essa quantidade de recursos, habeas corpus, aí vai pro STJ, STF, e aí o pai desse menino está desesperado, porque ele não consegue, inclusive, enterrar esse filho com a dignidade que ele merece. São 20 anos, gente. Nós estamos falando... Não, de 20 não, 22 anos. São 22 anos. Isso não é justiça. Pelo amor de Deus. Isso não é justiça. Isso não pode ser chamado de justiça. O que é isso? Isso é uma aberração. É um verniz de justiça. É para inglês ver? Exato, para inglês ver, para dizer que tem, só para constar, né? Porque para nada. Ele vai ser condenado, todos eles agora já têm mais de 70 anos. O crime, faz 22 anos que o crime aconteceu. Vamos supor que em 10 anos já estejam esgotados todos os recursos, sendo otimista. Eles já vão ter 80. Se estiverem vivos, né? Se estiverem vivos, é claro. Ninguém vai passar um dia no regime fechado. Ninguém vai passar um dia na cadeia. Ninguém vai passar um dia longe da família. O que vai acontecer provavelmente é com a idade mais avançada, provavelmente eles vão ter comorbidades, coisas do tipo, e existe uma orientação do Superior Tribunal de Justiça de que, mesmo que se trate de regime fechado, no caso de uma situação debilitante, extremamente debilitante, é possível a prisão domiciliar de cunho humanitário. Então, se eventualmente eles tiverem já alguma doença debilitante ou comorbidade, o que é bem provável, pelo menos no caso do Álvaro, por exemplo, que ele já está com 75 anos, então ele vai estar beirando os 80, até transitar em julgado, a chance dele conseguir ir para casa é muito grande, porque ele talvez possa precisar de algum tratamento médico, e aí ele vai alegar que não tem como ser tratado no estabelecimento prisional e pode ser concedida, por exemplo, uma prisão domiciliar. E pela experiência que a gente tem, a gente vê esse cenário quase como certo. Um médico que não dá tratamento médico, mata para vender órgão, pleiteia o tratamento médico. Ironia da vida. Isso é uma aberração. Isso é uma vergonha. Assim, a gente tem que parar muito para pensar, de novo, o que a gente deseja como sociedade. Porque, no fundo, gente, nós somos, de certa forma, um pouco culpados. Porque quando a gente vota e a gente diz que não tem leis, ou que a gente reclama das nossas leis, quem define como serão as nossas leis
são os nossos deputados, são os nossos senadores, são os nossos vereadores, é o nosso legislativo. E a gente tem que estar muito preocupado em quem a gente coloca lá. Porque se de fato isso é uma verdade, que inclusive temos pessoas do universo da política envolvidas nesse crime macabro, isso é muito grave. A gente está à mercê do quê? A gente está à mercê da vontade de Deus somente. A gente tem só a proteção de Deus, se Ele estiver nos protegendo. Porque o poder judiciário não está. Porque as autoridades policiais, pelo menos ali, em Poços de Caldas, não estiveram. Nem os políticos, nem os advogados. É muito estranho. E no final das contas, essa condenação talvez só se deu, só chegou a existir, porque ela se deu por júri popular. Então ela se deu por cidadãos leigos. E fora de Poços de Caldas. E que teve que haver um desaforamento, porque talvez em Poços de Caldas não haveria alguém com coragem de condenar esses sujeitos. Pelo menos esses 3 últimos foram condenados por homicídio. Porque aí se submete ao júri, né? E aí ficam os promotores também de mãos atadas, né? A gente viu aqui o depoimento deles. A coisa não anda. E quando anda um pouco, volta para trás. É tanto do recurso, e recurso, e recurso, e recurso. Da onde sai tanto dinheiro? Porque assim, explica um pouquinho aqui pra gente, rapidinho. Cada recurso desses custa muito dinheiro, não custa? Muito dinheiro, e a gente tem que parar para pensar que quanto mais longo o processo, a via-crucis processual, mais o advogado cobra. Então a gente está falando de alguns réus aí que estão aproximadamente 20 anos pagando advogados, né? E não devem ser advogados baratos, porque são médicos, são diretores de centro. O Álvaro Inhães mesmo era o diretor do centro de transplantes do hospital, então tinha um cargo de pompa, tinha uma condição provavelmente razoável, isso sem contar com o que ele ganhava com os proventos ilícitos decorrentes do tráfico de órgãos. E um ponto interessante aqui é que esses 3 últimos condenados por homicídio, quando eles foram condenados pelo júri popular, o juiz determinou, o juiz presidente do tribunal do júri, determinou a prisão deles. Eles não foram presos por decisão do STJ. Mas eles teriam... O que aconteceu é que... por que eles não chegaram a ser presos? Porque eles não foram encontrados. E antes de eles serem encontrados, o STJ deu salvo-conduto, concedeu habeas corpus para impedir que eles fossem presos. É esse o problema de não saber votar. A gente fica colocando imbecil, estúpido no poder legislativo e a gente fica criando leis que esbarram nas outras e não funcionam. A Constituição brasileira diz que ninguém pode ser considerado culpado e, portanto, sofrer penas, condenações antes do trânsito em julgado. Exato. Cláusula pétrea, não se muda. O que dá para fazer? Muda o sistema processual penal para mudar o momento do trânsito em julgado, pelo menos da materialidade. Muda-se, isso dá para fazer, mas ninguém quer fazer. Então o que se faz? Pacote anticrime. Exato. Em decisões do júri em que o condenado recebe uma condenação maior de 15 anos, ele pode ir lá ficar preso já depois da realização do júri. Mas isso bate com a Constituição. E o que acontece? A Constituição tem maior valor e ela prevalece. Mas ninguém para se atentar, isso eu achei muito estranho, do Ministério Público. E se o Ministério Público não se atentou para isso, que se atente agora. Fica aqui um presente ao Ministério Público. O Ministério Público ele tentou combater a concessão da liberdade aos médicos. Por quê? Se ninguém é condenado, pode ser culpado e por isso cumprir uma condenação antes do trânsito julgado, e o STJ solta. E se o STJ diz, mesmo que o pacote anticrime diga isso, ele bate com a Constituição e não dá? E se a indignação do Ministério Público é com relação a isso, o Ministério Público ele deveria mudar a argumentação. Porque essa argumentação que ele faz, de fato, usar o pacote anticrime, não vai elidir o que está na Constituição. Mas, se o Ministério Público diz que existem os pressupostos da prisão cautelar, da prisão preventiva, ou seja,
periculum in libertatis, o perigo da liberdade, e o fumus comissi delicti. Eles foram condenados em primeira instância, então existe o fumus comissi delicti. E agora, e o perigo da liberdade? Se diz que eles responderam todo o processo em liberdade, não fugiram e nada. Mas eles nós são temos, perigosos. Nós eles temos matam crianças. um acervo. Nós temos um acervo, e nessa questão de matar criança, nós temos um acervo do Paulo Ayrton Pavese de ameaças sistemáticas que foi acolhido pelo judiciário italiano. Nós temos pessoas que foram mortas no curso da investigação. Então essas pessoas são perigosas. Exato. Elas vão interferir em qualquer tipo de apuração e vão interferir em qualquer busca da verdade. E aí que está o ponto interessante. O Ministério Público, ao pedir a prisão, com base no argumento que ele usa, qual argumento? Justamente isso que o Pavinato falou, uma mudança no pacote anticrime que diz que em pena igual ou superior a 15 anos, você tem a execução provisória da pena. Esse dispositivo tem uma grande chance, enorme chance de ser declarado inconstitucional, o que está correto. Mas o Ministério Público, já ciente disso, não deveria usar esse argumento, ele não pode usar um artigo que provavelmente vai ser declarado inconstitucional para pedir a prisão dos sujeitos. Ou seja, ele está usando a arma errada processual. Ele teria que dizer, vamos deixar de lado a necessidade de execução provisória, porque ela está pautada num dispositivo que é praticamente um natimorto, porque ele já nasceu viciado, porque ele é visivelmente inconstitucional, e vamos requerer a prisão preventiva. Então eles poderiam ter feito isso, mas eles não fizeram isso lá no início, e quando ajuizaram a medida no Supremo também não foram por esse caminho, ou seja, eles foram, até me surpreende porque é um concurso muito difícil de Ministério Público de Minas Gerais, ele é considerado um dos concursos mais difíceis do Brasil, até me surpreende que promotores passaram um certame dificílimo, eu falo porque eu leciono em preparatório, a prova deles é dificílima, fazem tem esse tipo de postura, eles usam uma arma mais frágil para buscar prisão, quando na verdade o correto seria dizer, existe motivo para prisão preventiva. O próprio fato de o pai dele estar fora do país, ainda... Em asilo. Em asilo político, demonstra que é um risco, porque esses sujeitos têm poder. Então, perceba que há uma situação muito tranquila para uma decretação de prisão preventiva desses sujeitos. E isso não foi feito. Inclusive, ao negar a liminar, no Supremo Tribunal Federal, que se deu há um mês, o ministro Fux, ainda de certa forma, parece que quase que deu uma dica para o Ministério Público de Minas Gerais, porque ele falou, olha, não há que se falar aqui em execução provisória da pena, mas é possível decretação de preventiva, caso existam fatos. Então, de certa forma, ele ainda deu uma dica, falou, olha, mas dá para prender preventivamente. Quase que ele falou para o Ministério Público. Vamos fazer isso? Que tal fazer isso? E assim, sabe, tem um exemplo aqui, professor Pardal, professor Pavinato, que é bem importante, que é o caso do menino Henri Borel. O Jairinho, o deputado Jairinho, o vereador Jairinho, ele está preso preventivamente porque a justiça entendeu que ele estava ameaçando as testemunhas. E um ponto interessante... Então qual é a diferença? E um ponto interessante, eu só acho que a gente tem que aqui fazer uma diferenciação muito importante no que diz respeito ao sistema penal. Quando nós falamos, nós temos no sistema penal impunidade. Isso é mentira. Ele não é um sistema de impunidade, ele é um sistema punitivista seletivo. Nós temos 1 milhão de detentos. Mas veja a classe social desses detentos. Sim. E veja, agora, eu trabalho no tribunal, eu sei disso na prática. Se um sujeito for pego aqui na esquina com 5 gramas de maconha, 5 gramas de cocaína, esse sujeito vai ser preso em flagrante, ele vai ficar o processo inteiro preso e ninguém vai conseguir soltar esse sujeito. Tribunal de Justiça não vai soltar, STJ não vai soltar, Supremo não vai soltar. Então, perceba que não há... o problema não é de impunidade, mas de seletividade do sistema, porque esse sujeito é tratado com todo rigor, porque ele está com 5 gramas de cocaína, e aqui não cabe discutir se deveria ser ou não, mas o ponto é, agora esse caso, que é um caso extremamente grave, é tratado por sabe-se lá quais razões, com total brandura. A palavra é essa. Porque não adianta você ter uma pena que não é cumprida. Não, isso é para inglês ver. É o corporativismo dos corruptos. É muito descaso
não só com o pai desse menino, mas com toda a sociedade brasileira. E o juiz que determinou a investigação, o deputado Mosconi, do PSDB, na sua decisão ele diz que ele soube de ao menos outros 8 casos iguais em que houve, isso está na decisão do juiz, em que ou houve morte ou houve uma antecipação do óbito para a retirada de órgãos, e ele diz, e isso era feito com a certeza da impunidade. E também com a certeza de que havia gente muito forte por trás que permitiria isso sem que as autoridades exercessem qualquer tipo de fiscalização. Nós temos uma lei de transplantes que não foi cumprida, então a lei existe. No Código Penal nós temos crimes, a lei de transplantes tem crimes com penas relativamente altas, então não é um problema de se criar lei para resolver esse problema, mas de você ter o mínimo de rigidez institucional para que a lei seja cumprida. Porque não adianta você ter a lei se as instituições não têm o mínimo de honestidade e rigidez para que se cumpra a lei. Gente. Hoje aqui nós discutimos esse caso do Paulo Pavese com o professor Rodrigo Pardal, com o professor Tiago Pavinato. E fica aqui, né, uma mensagem para o Paulo Pavese, o pai do Paulinho, que hoje se encontra fora do Brasil. Ele está em Londres, com certeza ele deve estar assistindo o programa. O que eu quero dizer para você, Paulo, é que você tem a ajuda de todos nós aqui. Apesar da justiça ter lhe dado as costas, do governo brasileiro ter feito muito pouco caso do seu grave problema, e o problema não é só seu, mas é o problema da sociedade brasileira, eu posso te dizer que você tem muitas pessoas dispostas a querer te ajudar. E quando eu digo muitas, eu estou te dizendo milhares de pessoas. Porque nós temos aqui um apoio de advogados, promotores, defensores, bons policiais, investigadores, peritos, legistas, e vou mais além, pessoas da área de tecnologia, engenheiros. Nós temos muitas pessoas boas e todas essas pessoas querem de alguma forma ajudar, porque o problema não é mais só seu, o problema é nosso, e o nosso governo tem que dar uma resposta à altura desse crime bárbaro. O nosso governo tem que acabar com essa quadrilha. O nosso governo tem que fazer respeitar o Sistema Único de Saúde e a questão dos transplantes no Brasil. Nós precisamos acreditar em vocês. E aí eu digo e peço ajuda a todos os bons jornalistas. E nós sabemos que nós temos muitos bons jornalistas. Esse caso precisa voltar com força total. Isso é uma vergonha. Não pode ser só uma notinha. É medo de quê? Nós somos muito mais fortes. Nós somos muito mais fortes. Sozinhos somos fracos, unidos somos fortes. Eles são poderosos, mas eu vou dizer uma coisa, a sociedade brasileira também é. E ela já provou isso inúmeras vezes. Então, esse caso, o caso do Paulo Pavese, é nosso caso agora. Ele não vai sair daqui de dentro do canal. E toda vez que você, Paulo Pavese, precisar de ajuda, você pode contar com a gente. E são muitas pessoas. Eu posso te garantir, são muitas pessoas. E vou pedir aqui, vou fazer um apelo. Se você conhece, ou sabe, ou tem informação de qualquer absurdo que envolva os transplantes no nosso país, você precisa denunciar. Se você não for ouvido, vá à imprensa, pode nos procurar e a gente vai ajudar. A gente não vai ficar quieto, a gente não vai se calar, porque não vale a pena. Não vale a pena, não é para isso que a gente paga impostos tão caros, não é para isso que a gente quer ser chamado de cidadão. A cidadania faz parte da gente coletivamente averiguar o que está acontecendo. E aquilo que está errado precisa ser corrigido. Precisa ser corrigido. E me desculpe, seja você quem for, médico, político, juiz, promotor, advogado, quem quer que seja, se você não estiver fazendo o trabalho que você deve fazer, a gente vai estar de olho em você.
com toda certeza. Homens e mulheres, nós somos muitos. Assim, professores, é muito triste, viu? Esse é um caso, como a gente falou, cabuloso. Fica aqui, eu vou pedir, por favor, para que coloquem o livro do Paulo Pavese, que é Arte 5. Quem quiser, é só entrar no site aqui que o pai criou, baixar o livro e vocês vão ler aqui uma das maiores aberrações. E ele escreve muito bem. É verdade. Escreve bem e Ele vende escreve também muito na bem. Amazon. O valor é simbólico, é R$ 1,99. Eu comprei por lá. Se alguém tiver interesse, também por lá. Existe essa possibilidade. É uma aberração da medicina, do judiciário, do legislativo, sei lá mais da onde. E detalhe, esse livro, ele começa contando que ele tentou submeter uma editora e depois a editora, sem mais nem menos, se negou a tocar o projeto do livro, aí ele teve que soltar. Aí ele soltou de maneira independente, ele até diz, peço desculpas porque não houve nenhuma revisão ortográfica, porque eu soltei o livro de modo independente. Tá todo mundo dando as costas para ele? Enfim, mas ele tem até que, né, tentar uma editora fora do país. Não é isso, professor Pavinato? Talvez, porque aqui no Brasil hoje a gente só publica livros da Matsunaga. Só do assassino. A vítima não tem voz. A vítima não tem voz. Mas eu vou pedir a ajuda de todos os assinantes, de todas as pessoas do canal, para que a gente não deixe a voz do Paulo Pavese ser calada. Esse pai precisa de ajuda. Esse ser humano precisa de ajuda, porque isso é um homem bom, isso é um homem honesto, isso é um homem direito. Esse homem lutou com todas as forças, foi até onde ele não podia ir, ele tentou de tudo. Todo mundo deu as costas para ele, poucas pessoas ajudaram ele. Eu vou te dizer uma coisa, você hoje tem aqui ajuda de peso, uma ajuda muito importante. Conte conosco, Paulo Pavese. Gente, ficam aqui as nossas mídias sociais, ficam aqui as mídias sociais dos nossos queridos professores. Entrem em contato com eles, façam os cursos que eles oferecem, do professor Rodrigo Pardal, quem quiser entrar aí na área criminal, do professor Tiago Pavinato, nosso filósofo das leis, nosso querido professor. Fica aqui o livro também do professor Pavinato, A Estética da Estupidez. Eu não posso chamar esse caso de estúpido, porque isso aqui vai muito além da estupidez, né? Isso aqui maligno. É maligno. A gente podia fazer a estética do quê, professor? Do mal. Do mal. Olha aí, um bom título. Ficam aqui também as mídias sociais da nossa loja. Quem quiser adquirir os produtos, é só entrar no nosso site. E a gente volta na semana que vem com um novo caso. Esse aqui ainda a gente vai digerir ainda há um tempo, vamos voltar com ele. Fica aqui o nosso convite, o canal aberto aí ao Paulo Pavese, se ele quiser falar conosco, se ele quiser colocar a sua voz para as outras pessoas, aqui as portas estão abertas para você e sempre estarão. Muito obrigada, gente.